que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar, nos ajudar a compreender esse estudo tão maravilhoso que é as obras de André Luiz, acerca de como nós seremos no futuro, né? Como encontraremos facilitando a nossa existência após a morte, né? Nosso aprendizado após o desencarne. Continuamos capítulo 4, livro Obreiros da Vida Eterna, a casa transitória. A semana passada o Tiago comentou sobre o nome da casa transitória Fabiano, comentou sobre Fabiano e o caminho que eles tiveram saindo do grupo lá, né, do irmão Jerônimo, do Padre Hipólito, André Luiz e Luciana, que saíram de Nosso Lar e chegaram até a casa transitória Fabiano. Então agora começamos nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, a distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Chegaram na porta daquela casinha, né? Chegaram naquela região nevoenta, uma casinha, como uma casa simples, né? Pequenininha, comum, que era essa casa transitória. Chegaram até o local, atendidos por trabalhadores vigilantes, que sem hesitação nos ofereceram passagem. Eles sabiam, né, esses vigilantes, esses guardas sabiam que eles eram evoluídos, que eles não eram espíritos que estavam ali para atrapalhar. Deram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Um walkie-talkie que a gente tem hoje, né, um radinho de conversa, né? A diferença é que esse livro foi feito em 1946, né? E isso daí não era muito comum naquela época com a gente, né? Então, o plano espiritual mostrando que eles sempre estão em mais evolução do que nós. Tocou lá o telefoninho, ou o interfone, ou o walkie-talkie, sei lá. Não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. Nós podemos imaginar, né? Se era em 1946, se hoje em dia, né, existe um movimento, né, de questões para que as mulheres tenham direitos iguais aos homens e tudo mais, essa necessidade e tudo de despertar, não julgando se é correto ou não o movimento em si atual, mas se temos esse movimento, quer dizer que naquela época a diferença entre homem e mulher era muito grande. Tanto é que causa estranheza André Luiz ver uma mulher no posto de gerência, podemos dizer assim, de administração daquela casa, né? Então ele causa estranheza, mas ele vê essa mulher que chama a irmã Zenóbia, que apresentava idade madura, cabelos negros e tal, e possuía informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos, afável, sem despender muitas palavras, né? Sem aquele rigorismo, senhor excelentíssimo, doutor, tal, sem converseiro, né? Foi direto e falou, né? Fui avisada ontem de que a missão chegaria hoje e rejubilamos, né? E ficamos felizes com isso. Aí o Jerônimo, né? Que era o líder ali, né? O chefe ali da expedição, ao seu dispor. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes. Só para a gente ir lá para frente, né? Aqui o livro vai tratar de desencarne. Eles vão ir à Terra, se preparar o desligamento de alguns irmãos e levar até essa casa como um preparo para eles irem para outras regiões.
Então, essa casa, por isso que o irmão Jerônimo fala que essa casa para ele vai ser como esse hospital. Vai colocar esses espíritos que estão quase ali, estão em período de perturbação, até se recompor. Só que ele tem uma contrapartida também. Ele fala, ó, e nesse período que a gente vai utilizar os recursos dessa casa, nós também desejamos ser úteis à casa, de algum modo. Então ele se coloca já à disposição de ajudar, de, entre aspas, pagar todo esse benefício que ele ia ter desse trabalho, dessa cooperação, com o trabalho deles também. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora. E aí falou assim, ó, aceitamos o concurso, agradecemos, né? Reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana que acabou agora, semana passada, eu aguardava mesmo o ensejo não só de beneficiar todas essas pessoas que estão aqui na casa transitória, na coletividade sofredora de abismo próximo, né, também, né, as pessoas, os espíritos que estão na região, senão também a fim de socorrer um determinado espírito, um irmão muito infeliz. Trata-se de uma pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Ou seja, a gente já tem que entender e saber que quando a gente morrer não vai encontrar todo mundo que a gente quer. Dependendo da posição onde a gente estiver, nós não vamos encontrar, ou porque está muito acima, ou porque está muito abaixo. No caso, depois de muito tempo que eles conseguiram encontrar este ser, este irmão, né, este pai, esposo, filho, enfim, que a Zenóbia tinha um carinho, amigo, amiga, enfim. Depois de muito tempo de desencarnado, eles conseguiram achar em uma região muito difícil. Aí vem a questão, por que demorou para achar? Será que Jesus, ou Deus, ou enfim, um espírito altamente evoluído, não conseguiria encontrar qualquer espírito? Consegue, né? Mas voltamos lá em nosso lar, André Luiz, por que ele teve que ficar praticamente aí 2 anos entre trabalho, entre recuperação, entre estudo, para poder vir até a casa dele e ver a família? Porque ele não estava preparado ainda para ajudar, para ver o que estava acontecendo ali. Então por isso que ele demorou bastante. Da mesma forma aqui, Zenóbia demorou muito tempo para encontrar. Mas por quê? Por vários motivos. Pela própria pessoa que não estava pronta para ser encontrada, pela Zenóbia que talvez não estava pronta para encontrar. Mas no momento oportuno, no momento em que todos estão preparados, acontece o encontro para o auxílio geral. E ó, ela falando agora, vencendo obstáculos, trouxemos-lo para a vizinhança da casa, trouxe ele para perto. Ou seja, o estado que ele estava não autorizava dar abrigo para ele dentro da casa transitória fabiana. E sim, casa transitória fabiano. E sim, dar proteção indireta. Vamos supor, por mais que a gente goste, às vezes a gente encontra um animal, né, ferido, mas a gente é um cachorro um fila grandão, né, ou um Rottweiler, um cachorro muito bravo, e por mais que a gente goste daquele cachorro, a gente não pode colocar ele dentro da nossa casa para cuidar dele, por mais que a gente esteja fazendo benefício, porque ele pode morder, ele pode atrapalhar a gente, ele pode causar algum malefício. O que a gente pode fazer? A gente pode colocá-lo em algum lugar reservado, ir lá alimentá-lo, cuidar dele e tal. A mesma coisa é com o espírito. Ele não podia entrar na casa transitória fabiana, que ele ia atrapalhar lá. Por mais amor, por mais dedicação, por mais carinho que as pessoas iam ter com ele, não podia pôr ele lá, que ele não estava preparado, ele ia atrapalhar o andamento do serviço, né? Já estabelecemos medidas em favor da remoção,
né, da retirada desse espírito, né, desse irmão que já está ali nas cercanias, para a zona da crosta, ou seja, ia tirar dali daquela região nevoenta onde eles estavam. Bom, vamos lá, foi 2 processos. Tirou do lugar lá de dificuldade, enfim, extrema que ele estava passando e colocou lá perto da casa transitória Fabiano. E eles já conseguiram um processo para retirar esse rapaz daqui, esse rapaz que eu falo é essa pessoa, né, esse espírito, daqui, e vai trazer ele para a região da crosta, próximo à terra, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraterna dos companheiros em benefício do transviado. Ou seja, vocês vão me ajudar então a colocar porque eles não vão fazer o trabalho de desligamento, vocês vão levar lá para a crosta, já aproveita e leva esse irmão também para ser auxiliado. Claro, teremos o enorme prazer e tal. Jerônimo chama Luciana. E fala com Zenóbio assim, ó: em nossa companhia tem essa irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso, em vista das suas adiantadas faculdades de clarividência. Eu até escrevi aqui no meu livro aqui, eita, né? Clarividência. O que é clarividência para nós aqui? Nós pegarmos o livro dos médiuns. Fala, resumidamente, a pessoa que está encarnado e que consegue sentir, ver o mundo espiritual, observar, analisar, ver espírito, enfim, ver regiões, ver luz. Tá. Isso é clarividência, aqui no plano encarnado. Mas, e no plano espiritual? Não é todo mundo espírito? Basicamente, todo mundo lá é clarividente na nossa análise aqui, né? Porque lá todo mundo vê espírito, né? Todo mundo desencarnado, tá certo, que nem todos, depende do grau de amadurecimento e tal, mas que nós vamos ver lá no fundo, pra frente. Mas todos lá vê espírito. Mas por que essa Luciana tem faculdades adiantadas de clarividência? Qual que é o fenômeno que ela consegue? O que ela consegue? Ela consegue chegar próximo e sentir o estado mental da pessoa. O André Luiz aqui não tem inúmeros casos em que o mentor dele, seja o Alexandre, seja Aniceto, ele fala assim, ó: Aniceto, adivinhando meus pensamentos, falou. Alexandre, olhando. Aqui nós vemos também, né? O Jerônimo, quando ele estava lá olhando a pintura, a tela lá do Asclépio, lá, né? Que veio fazer dar a palavra lá para ele, né? Falar as coisas bonitas lá para eles antes de sair na jornada. O André Luiz já não começou a lembrar da casa dele, sentir saudade da família. O Jerônimo já não olhou para ele lá e já deu chamou a atenção dele para ele voltar para o caminho. Por quê? Porque o Jerônimo já sabia, conseguia entender o que ele estava pensando. Então isso é o fenômeno de clarividência espiritual. É a pessoa, a gente trabalhou em reunião mediúnica em que a pessoa conseguia sentir o que o espírito estava falando, o que o espírito estava pensando, ele mostrava para o espírito como que ele tinha vindo na encarnação passada, quais tinham sido os problemas que ele tinha enfrentado para ele estar sofrendo daquele jeito, numa encarnação passada, numa encarnação retrasada. O amigo nosso encarnado, o doutrinador ali, né, o orientador da sessão, conversando com o espírito, ele falava as situações que o espírito que o irmão desencarnado estava vendo. Isso daí são faculdades adiantadas de clarividência. Beleza? Continuemos. Aí a Zenóbia disse assim, ó: bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse aí que eu me refiro, esse meu companheiro aí, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito. Até as faculdades básicas de sensitivas, né, do ouvir,
eles perdem tamanho embrutecimento, né? Tamanha a animalidade. Ou seja, dá tanta ênfase em sua mente ao pretérito, ao instinto, a uma revolta, enfim, o que quer que seja, que perdem os sentidos de um espírito humano, vamos dizer assim, né? Com raciocínio, com visão, com ouvir, né? Então, eles perdem tamanho, grau de embrutecimento que esses espíritos se escolhem, né? Não lhe sendo possível identificar-nos pela visão em face dos impedimentos vibratórios. Da mesma forma como a maioria de nós não enxerga espírito pelo impedimento vibratório, eles também se materializam de tal forma ali onde eles estão, que eles acabam não conseguindo enxergar espírito. Interessante isso, né? Criados, e essa situação, esses impedimentos vibratórios são criados por eles mesmos, devido ao pensamento, à mente, né? Duvidam da nossa amizade e de nosso propósito elevado de cooperação. Ou seja, vê tanta coisa ruim, cria tanta coisa ruim, tem tanta coisa ruim dentro, que não acredita que às vezes uma pessoa que ele matou, vou dar um exemplo, tá? Pode vir e querer ajudar ele. Duvida do bem, porque não acredita que as pessoas são capazes de perdoar, de amar. Às vezes é um filho que deu muito trabalho à mãe e acaba achando que a mãe não tem capacidade de amar ele mesmo assim, enfim. Alguma coisa nesse sentido. Então duvida até da cooperação desses espíritos, né? No presente concurso, Luciana ser-me-á precioso. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando uma instituição como aquela, necessitaria da nossa colaboração na clarividência mencionada? Porventura não poderia também esquadriar problemas de almas sofredoras e decaídas? Quer dizer então, André Luiz falando, que benfeitores dessa casa aqui não pode ver quanto desejam? André Luiz aqui dando uma de mitidão, né? Chegou todo doente, todo debilitado do plano espiritual, né? Trabalhou, agora que ele conseguia ver através do estudo, através do aprendizado, e achou que por conta dele, das pessoas talvez não terem a mesma capacidade dele, falou, pai, como que as pessoas daqui, que trabalham aqui no bem, não conseguem ter a mesma visão que eu, né? Enfim, então ele faz esse questionamento, né? Foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro para falar, antes de tudo, André, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante, né? Ou seja, mesmo que ela tenha uma extensiva visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. A irmã Zenóbia, ela conseguia ter a clarividência, mas ela estava envolvida na situação e ela não podia ou não seria tão eficaz se ela participasse daquela situação. Então ela precisaria de uma outra pessoa interceder por ela ali naquela situação, uma pessoa que não tinha nenhum vínculo afetivo naquela situação mesmo, né? Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. Por que especialização? Aqui na Terra a gente não tem a pessoa que é formada em engenharia, a pessoa que é formada em matemática, a pessoa que é formada em física, a pessoa que é formada em psicologia, especialistas. São especialistas em determinadas coisas. Lá mesmo, vamos pegar o capítulo anterior de novo. Não eram 3 que estavam naquela casa de oração lá? Como chama lá? A casa lá onde eles foram fazer o santuário, né? Santuário da bênção. Não tinha lá o santuário da bênção? Não tinha 3 grupos? Um cuidava de louco,
aqui na Terra, né, hospitais psiquiátricos, médicos, enfim, condições de pessoas debilitadas mentais. Outro grupo cuidando de crianças desamparadas. Outro grupo que eram eles que iam cuidar de desencarne. Então, existe o imperativo da especialização. As pessoas, cada um foca. E aí é interessante aqui na Terra também, que tem pessoa, por exemplo, na Terra, que dependendo do trabalho que fez espiritualmente, vem com um olhar aqui para a Terra. Tem pessoas que não conseguem ver pessoas na rua passando fome, que se constrange, né, que se condói com aquela situação e tenta amenizar. E que pode ver um bandido e não se condoer com aquele bandido naquela situação. Tem pessoa que consegue ver um animal na rua e se condoer por aquele animal, mas às vezes pode ver um mendigo e falar, ele podia ter ido por caminho diferente. Por quê? Porque são especializações diferentes. A pessoa trabalhou de uma forma, cultuou a vida de alguma forma, que acaba tendo visões, especializações, olhos para ver de um determinado jeito, né? E a partir daí vamos evoluindo, mas vai falar isso mais para frente. Olha lá, olha o que André Luiz falou. A resposta foi como se fosse uma ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado uma pergunta tão indiscreta. Aí, completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Se não vejamos, o Padre Hipólito, o que ele está fazendo? Estudando o Evangelho. E a irmã Zenóbia atende sofredores nesta casa transitória. Claro que os dois poderiam exercitar a clarevidência. E essa clarevidência que eles têm, que eles já possuem, seria usada para o bem do próximo, mas com prejuízos aos deveres imediatos. Se eles deixassem, se a irmã Zenóbia deixasse de atender um doente que chega, que ela tem condição de curar, porque ela está estudando, vamos dizer assim, sobre clarividência, que ela está lendo da clarividência, ela vai deixar a obrigação imediata dela para ela poder especializar numa outra coisa. Eu tenho um filho pequeno, filhas pequenas. Se eu pegar e falar assim, agora eu tenho que fazer uma faculdade, e eu vou lá toda noite, eu vou para a faculdade. Eu estou me especializando? Eu estou aprendendo outra coisa? Estou. Está ocupando tempo com alguma coisa útil? Estou. Mas qual que é a minha responsabilidade agora? Não é cuidar do meu filhinho pequeno, da minha filhinha pequena? Cada um tem a sua responsabilidade. Não é verdade? Então, a gente precisa, através dessas especializações, ir ganhando conhecimento. Mas a gente tem prioridades. Os deveres que são primordiais. Continuamos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com enfermos, durante muitos anos consecutivos, se especializou em penetrar-lhes o mundo mental. Olha que interessante, ela aprendeu a ler a mente dos espíritos, mas como? Trazendo à tona suas ideias, ações passadas, projetos íntimos em atividade beneficente. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tão bem quanto pode ser observado por ela em vista, né, de suas dilatadas experiências. Como ela manja, por exemplo, se me derem 2 madeiras e um prego e um martelo, eu vou conseguir pregar as 2 madeiras lá com o prego e com o martelo. Mas quase toda vez que eu uso o martelo e o prego, eu entorto o prego. Na hora que eu estou martelando. Ele faz funciona, une as 2 madeiras. Mas é diferente do Tonhão, que trabalha com isso e com certeza, se ele for lá e utilizar o martelo e o prego, ele vai trabalhar com muito mais eficiência que eu e provavelmente não vai entortar o prego. Então, essa é a questão da especialização, né? Essa é a experiência que dá. A Luciana vai conseguir, quando utilizar a clarividência, utilizar de uma forma muito melhor.
A seu turno, Luciana poderia de imediato também fazer uma palestra, interpretar os ensinamentos, orientar essa casa aqui de algum modo, mas não tão bem, nem tão bom quanto o Padre Hipólito ou a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Lê, aprende e pratica. Estuda, aprende e pratica. Sempre é assim, o processo de aprendizado. Eu estudo o que eu quero, absorvi o conhecimento e aí eu ponho em prática. E devemos considerar que isso não diminui, não torna menos importante a necessidade de aprendermos sempre. O músico, muito bom, maravilhoso no instrumento, ele pode aprender química. Ele pode, se tornar bom, destacando-se mais tarde, através do esforço e tal, no ramo científico, assim como ele é na parte de som. Mas não alcançará essa condição sem gastar tempo, esforço e boa vontade para conseguir aprender. É assim que a gente consegue aprender as áreas novas e ganhar conhecimento dessa forma. O próprio mestre falou que todo homem encontra aquilo que procura. A busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos, eu pego aqui, aprendo isso, aprendo aquilo. Vai vindo naturalmente, vai aprendendo naturalmente, o serviço vai vindo. André Luiz, lá no nosso lar, lá, ele fala, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Se eu quero me tornar passista, eu tenho que me especializar no serviço de passe. E quando tiver a oportunidade, o instrutor da casa, o dirigente da casa, o corpo ali vai falar, você vai até lá na câmara de passe aplicar o passe. Se a gente quer se doar para um tipo de trabalho, a gente precisa se especializar. E essa especialização vem com o estudo, com o aprendizado. E com o tempo, a gente vai ser senhor de todas as situações, de todas as virtudes, de todos os conhecimentos com o tempo. Não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável, à obra divina. E a obra divina, ela é infinita. Temos campo para trabalhar, para nos especializar, para melhorar a cada dia um pouquinho mais. Basta querermos, arranjar tempo, nos esforçarmos e termos boa vontade. Quando dispomos de clarividentes nos serviços, olha o que a Zenóbia fala, é isso. Quando dispomos de clarividentes no serviço do socorro ao abismo, onde eles vão trabalhar, ajudar ali, aqueles irmãos que estão ali, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raro se dispõe a servir em paisagens escuras de angústia infernal. Não é qualquer um mesmo que consegue, que é capaz de analisar, entrar na mente de pessoas que destruíram a sua própria mente e manter-se normal, manter-se bem. Por isso que poucos clarividentes iam lá no abismo, iam ver aquela situação, mas eram extremamente úteis, esses espíritos são extremamente úteis, e o resultado que davam no trabalho ali eram gigantescos, a irmã Zenóbia fala, porque quando a gente vê a coisa boa e vê a coisa ruim. Se a gente enxerga, se a gente sente, a gente vai sentir a coisa boa e a coisa ruim.
Isso a gente precisa saber, ter a ciência e trabalhar para mantermos, quando estamos vendo as coisas boas, não achar que aquilo nos pertence, porque é isso daí, aquilo lá nós temos que trabalhar para chegar. E quando a gente está vendo a coisa ruim, saber que aquilo também não pertence a nós e que nós já deixamos aquela situação. Luciana foi chamada ali na palestra, na conversa, e esclareceu que teria satisfação de cooperar e contou-nos que buscaram desenvolver essa faculdade de que era portadora a fim de socorrer noutro tempo o espírito de seu pai. Olha aí, ó. Como que ela se tornou clarividente? O pai dela tinha desencarnado em uma guerra civil e permanecia... Olha a situação, olha o problema, por isso que a gente sempre fala, cuidado com manifestação, cuidado com o envolvimento nos grupos de interesse, seja qualquer um que seja qual objetivo lindinho que aparecer que for, cuidado, que os protestos, no fundo, se tem a revolta, a insatisfação, um egoísmo, a busca por direito, sem se preocupar com dever. Enfim, muitas situações que causam distúrbios dentro de nós. Não sabemos qual que é a guerra civil, qual que é o problema, se ele estava, vamos pegar um exemplo aqui, né? Se é Tiradentes que estava lutando pela independência, se era a Revolução Constitucionalista, se era não sei o quê, se tinha o direito, se estava certo, se estava errado. Não importa. Se ele tinha razão na justificativa da sua revolta, da sua rebelião. Só que olha o que ele passou, olha o que o pai dela passou. Ó. Ele desencarnou numa guerra civil, tivera ele preponderância, ou ele era líder do movimento de oposição pública e permanecia nas esferas inferiores. Alucinado pelas paixões políticas, né? Pouco importa qual que é a visão que a gente tenha, qual que é quem que a gente acha que está certo ou está errado, no meio, seja político, seja administrativo, seja o que quer que seja. Ele estava desequilibrado. Ele estava lá, sofrendo perturbação, e a filha teve que sair lá da autoesfera, aprender a estudar, intelectualizar, aprender a absorver a clarividência, conseguir enxergar o que o pai dela estava pensando para poder ajudar. A sair daquele lamaçal que ele se enfiou por se envolver nessas questões. Bom, depois de paciente auxílio, reajustou a emoção do pai, obteve a possibilidade de reencarnar em grandes cidades brasileiras, do pai dela, né? Porque provavelmente o que dá a entender é que eles se reencarnaram como esposo, marido e mulher, mas enfim, não está claro aqui. Mas eles reajustaram emoções entre eles, obtendo a possibilidade de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecidos. Então, olha o trabalho, né? Olha a complicação que gerou o negócio. Zenóbia ouvia com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo de personalismo e tal, mudou o rumo da conversa. Estamos satisfeitos, irmã, pela expectativa de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza da sua missão e, se vamos despender tanto tempo em generoso trabalho nesta casa, constitui-nos a obrigação de cooperar com a senhora, com a irmã, nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer à sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permanecemos em trânsito entre a crosta e o abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana demorarão aqui velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. André Luiz e Jerônimo, irmão Jerônimo, vão ficar
no processo de desligação dos espíritos aqui na crosta e levando esses espíritos desencarnados lá para a casa transitória, enquanto que Luciana e o padre Hipólito vão ir ali trabalhando com esses irmãos que estão desencarnados e também ajudando a irmã Zenóbia nos trabalhos que eles tiverem ali. Naquele momento soou uma campainha, um barulho estridente, né? E aí um dos mensageiros vem para dar uma notícia para a irmã Zenóbia, e essa notícia nós vamos ver na semana que vem com o Tiago. Fiquem com Deus, muita paz a todos e que Jesus nos ilumine a semana.